O vídeo começa com o YouTube Just Say abordando essa garota que estava sentada em um banco em uma praça. Ele, educadamente, senta ao lado dela perguntando seu nome e se apresenta para ela. Ele convida ela para sair e dá uma volta no seu carro, porém, ela rejeita o convite dizendo ter namorado. Ele pergunta cadê o namorado dela e por que ela está aqui sozinha, e ela responde que ele está trabalhando. O rapaz fala que ele pode levá-la para sair em um lugar legal e dar flores para ela e fazer bem diferente do namorado dela. Em seguida, ele pergunta pela última vez se ela não quer sair com ele e ela rejeita novamente o convite. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e vai em direção à Lamborghini conversível. Na hora que ela vê o cara abrindo a porta da Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Ela demonstra interesse e vai atrás dele. O rapaz pergunta para ela o que aconteceu com seu namorado e ela responde que na verdade ela não tem namorado. Ele pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que gostou muito do carro, ele fala que se ela quiser dar uma voltinha, ela vai ter que dançar para ele. Em seguida, ele abre a porta e ela entra na Lamborghini e ele dá a volta e entra no carro. Eles começam a conversar e ele elogia as tatuagens dela e fala que achou muito legal. Além disso, ele fala que tem uma casa aqui perto e fala que lá eles podem ficar mais à vontade e convida ela para ir até lá e sem pensar muito ela aceita o convite. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala para ela descer do carro, que ele tem que falar algo para ela. Em seguida, ele pede para ver ela dançando novamente, e ela não perde tempo. E ela tá achando que vai se dar bem com o cara, mas mal sabe ela que vai ser esculachada pelo cara. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, ele resolve abrir o jogo e fala que não vai sair com ela, porque antes ela nem queria dar chance para ele, mas mudou de ideia só por causa do carro e que ela não passa de uma interesseira. E ele fala para ela ir garimpar ouro e chama ela de interesseira. E ela acaba se dando muito mal. Neste vídeo temos o YouTube do canal Blue Eyes que vai testar mulheres interesseiras com uma linda McLaren amarela. Então fica coladinho aí até o final do vídeo e vamos nessa. O vídeo começa com Blue Eyes indo falar com essa garota. Ele pergunta como ela está e se apresenta para ela. Diante disso, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim, que inclusive está esperando o seu Uber para ir para casa. O rapaz fala para ela, que tal você me passar o seu número e eu te dou uma carona de graça até a sua casa. Porém, ela rejeita dizendo que não por causa do seu namorado. Sendo assim, o YouTube fala que já vai embora para não incomodá-la mais e se despede dela. Na sequência, ele volta com uma super McLaren e é aí que a mágica acontece. A mulher demonstra interesse pelo rapaz e pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim e fala que agora que ele está com sua McLaren aqui, ele só vai perguntar mais uma vez se ela quer uma carona. E dessa vez, a mulher muda de ideia e fala que gostaria de sair com ele. E ainda fala que vai cancelar o seu Uber e vai mandar mensagem para o seu noivo dizendo que ela vai chegar atrasada. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, ele fala que antes deles saírem para comer alguma coisa, ele vai levá-la em um lugar para mostrar o seu outro carro e que ela vai adorar. Ele pergunta se ela não vai ter problemas com o seu namorado e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. E depois de alguns minutos eles chegam no lugar combinado. Na sequência, ele fala que tem uma coisa para falar para ela e pede para ela descer do carro. Então, ele fala que vai mostrar para ela o seu outro carro.
Diante disso, ele explica para ela que a McLaren era um carro alugado e que o seu carro é o que ele vai mostrar agora para ela. A mulher não gosta muito da situação. Sendo assim, ele explica que esse é o seu carro, um carro que não é nada luxuoso e é um carro comum. A moça fica irritada e fala que ele fez com que ela perdesse seu tempo à toa. Então, ele fala que ela está irritada com ele só por saber que o carro não é dele e que ele não é rico. E fala que ela é uma interesseira. A mulher fica ainda mais nervosa e dá um tapa na cara dele e sai xingando vários palavrões que nem dá pra dizer aqui. O youtuber fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal do YouTube e que ela acabou de cair em um experimento social. O vídeo começa com o YouTube abordando a garota que estava saindo de um cassino. Ele pergunta se ela conseguiu ganhar algum dinheiro no cassino, mas ela fala para ele que não, que perdeu o dinheiro. Então ele fala que hoje cedo ele esteve no cassino e fez apostas grandes e ganhou muito dinheiro. E voltou de novo para fazer novas apostas. Porém, ela fala que as roupas dele não demonstram que ele tem muito dinheiro. Na sequência, ele fala que não importa o que ele está vestindo, mas ele tem muito dinheiro. E ela fala que isso é legal e tenta ir embora. Então, ele pergunta para ela se ela não vai dar uma chance para ele só por causa da roupa que ele está vestindo. E pergunta para ela o que tem de errado da forma que ele está vestido. E ela fala que as roupas dele são muito simples. E fala que está muito ocupada e tem que ir embora. Então, ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não. Na sequência, ele pede para ela segurar a chave do carro dele enquanto ele amarra o seu sapato. Em seguida, ele pede para ela um favor e pede para ela destravar a chave do carro. Na hora que ela vê a Lamborghini azul piscando um alarme, é aí que a mágica acontece. Ela fica sem palavras e perde até a fala e quase dá um piripaque do Chaves. Logo em seguida, ela chama ele para poder sair e comer alguma coisa. E ele pergunta para ela se ela tem certeza que ela quer sair com ele. E ela fala que sim. Ele fala que tudo bem e fala vamos lá então. Ela fala que adorou a cor do carro. Mas é nessa hora, ali perto da Lamborghini, que o youtuber fala para ela que só tem um problema deles saírem junto. Que ele não sai com garimpeira de ouro, ou seja, mulher interesseira. Ela fala que não é uma interesseira. Ele responde para ela que há poucos minutos atrás ela estava criticando suas roupas e rejeitou só por causa da forma que ele estava vestido. Mas quando viu sua Lamborghini, mudou de ideia só por interesse. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela ir jogar de novo. Quem sabe ela não ganha algum dinheiro ou perde outra vez. E ela acaba se dando muito mal. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota que abastecia seu carro em um posto de gasolina. Ele inicia uma conversa com ela, dizendo seu nome e se apresenta para ela. Joel fala que os olhos dela são lindos e pergunta se é lente e ela responde que não. Em seguida, o amigo de Joel fala que ela parece uma vampira e fala que ela vai sugar o sangue dele. Mas ela fala para ele que não gosta de homens com a pele mais clara, que gosta de homens com a pele mais escura. Diante disso, Joel pede o telefone dela, mas ela fala que não passa o telefone, porém ela acaba passando o Instagram para ele. Em seguida, Joel se despede e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela sai do carro, demonstra interesse e vai falar com ele. Que nojo. Ela pergunta se o carro é dele e fala que é um belo carro. Joel confirma que sim e fala que esse é só um dos seus vários carros e deixa a mulher ainda mais impressionada. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Joel responde que sim.
Em seguida, ele chama ela na frente da Lamborghini e mostra para ela como sua Lamborghini é toda personalizada. Diante disso, ela pede para tirar algumas fotos com o carro e Joel fala que não tem nenhum problema e deixa ela tirar as fotos para ela postar em suas redes sociais. Que delícia! E a partir de agora, ela gostou tanto da Lamborghini que vai fazer de tudo para impressionar ainda mais o youtuber Joel, para poder sair com eles de Lamborghini. E o interesse é tanto que não tem limite. Joel, que não é bobo é nada, pede para ela dançar para eles para fazer a última demonstração para poder sair com eles de Lamborghini. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, Joel abre o jogo com ela e fala que não vai sair com ela porque ela é uma garimpeira de ouro, ou seja, uma interesseira, e que ele não sai com mulher interesseira e manda ela ir procurar ouro em outro lugar. E sendo assim, a mulher acaba se dando muito mal. Se gostaram do vídeo, comente #interesseira. E você que é novo aqui no nosso canal, se inscreve aí, dá uma força pro tio Lorde e ative o sininho e deixa aquele like sensacional. O vídeo começa com o Nate abordando essa mulher. Ele pergunta se está tudo bem com ela e fala que ela está linda e pergunta o nome dela e tenta se apresentar. Porém, ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e responde dizendo que está tudo bem e continua andando. Diante disso, ele deseja a ela um bom dia e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela muda de ideia e pergunta por que ele não disse que estava de Lamborghini, que era dele. Ele pergunta se ela gostou da Lamborghini e ela fala que gostou muito do carro e que é a cor preferida dela. Diante disso, Nate pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo em uma loja comprar comida. Em seguida, ela fala para eles saírem no carro dele e procurar alguma coisa para comer. Mas antes, ele pede para ela anotar o número dela no celular dele e chama ela para sentar na Lamborghini. Ele mostra para ela o seu carro por dentro e mostra para ela como é confortável a Lamborghini e pergunta para ela qual lado ela prefere. Depois dela responder a pergunta, ele fala que prefere o corpo dela porque achou ela muito gata. Depois de alguns minutos de conversa, ele fala que tem uma cobertura no centro da cidade e a vista é perfeita. E fala que ela podia ir até lá e pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela responde que não tem nenhum compromisso mais tarde. Diante disso, ele convida ela para ir até a sua casa para jantar. E como a mágica já está feita, ela aceita o convite sem pensar duas vezes. Ele pergunta para ela por que no começo ele tentou falar com ela e ela o ignorou e não quis falar com ele. Ela responde que estava distraída com o seu celular e fala também que ele não chamou a atenção dela. Diante disso, ele fala que acha que ela veio falar com ele só por causa que ele estava do lado do seu carro. Ele fala que pode estar enganado, mas que tem certeza que essa é a razão. Ela responde que a Lamborghini dele é muito fofa. Ele fala que não está mais gostando dela, porque percebeu que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa da Lamborghini. E na sequência, ele fala para ela ir almoçar sozinha, porque ele não vai sair com ela. E ela acaba se dando muito mal. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tem um gay. O vídeo começa com o YouTube John abordando essa morena em um posto de gasolina com seu patinete.
Ele pergunta se está tudo bem com ela e se ele pode abastecer o carro para ela e fala que só quer ajudar. Porém, ela fala que não precisa de ajuda e que ela mesma pode fazer isso. O YouTube fala que viu ela de longe, achou ela muito bonita e queria saber se ela não aceitaria sair com ele, e pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que tem namorado e não sairia com o cara que anda de patinete. O YouTuber fala que eles podem sair no patinete dele, que é muito rápido e não gasta gasolina. A mulher fala para ele se tocar e parar de perturbá-la. O YouTube pergunta se pode pelo menos pegar o telefone dela ou seu Instagram. Porém, ela fala que não e manda ele ir embora. Sendo assim, o John se despede e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. No mesmo instante, depois de ver que ele tem um Corvette, ela pergunta se o carro é dele. John fala que sim e mostra as chaves para ela. Ela pergunta o que ele está fazendo ali com o patinete, se ele tem um carro de luxo desse. Ele diz que gosta de passear na vizinhança e pegar um ar fresco. Ele pergunta se agora ela quer sair com ele e dessa vez ela fala que com um carro desse, se ele quiser, ela pode até ser a namorada dele. O YouTube fala que quer conhecê-la melhor para saber se vale a pena um relacionamento sério. Em seguida, ele pergunta se ela já andou em um carro rápido igual esse e depois dela falar que não, ele abre a porta e a convida para entrar. Dentro do carro, eles conversam um pouco e o YouTuber fala que o carro dele está muito sujo e pergunta se ela pode limpar o carro para ele. A mulher, caidinha na dele, fala que sim, desce do carro e começa a limpar o carro. Depois dela limpar o carro, ele chama ela para sair e fala que ele é um cavaleiro e vai abrir a porta para ela. Dentro do carro, papo vai, papo vem, ele fala que precisa fazer uma coisa e pede ela para descer do carro. Depois dela descer do carro, ele fala que ela deveria ficar do lado de fora. Ela o questiona e pede para ele destravar a porta para ela entrar. Porém, ele fala que ela demonstrou ser uma interesseira e ele não quer mais sair com ela. E a deseja um bom dia. E ela vai embora muito sem graça. Começamos o vídeo com o YouTuber Nate abordando essa bela garota em frente à sua Lamborghini Urus. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Ela fala que se chama Felícia e ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas de forma muito rude. Ela fala que não tem tempo para perder com um Zé Ninguém igual ele. Nate fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele é novo na cidade e só está tentando ser amigo dela para fazer novas amizades. Ela fala que ele não faz do tipo dela, que ele é baixo e não é nada atraente. Então Nate continua falando e ela dá um tapa no energético na mão dele, na maior grosseria, e sai andando. Então ele fala para ela ter um bom dia e abre a porta da Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Em seguida, na maior cara de pau, na hora que ela vê que o cara está de nave, ela pede desculpas e se apresenta para ele, dizendo que está tendo um dia muito ruim e que ela não deveria ter agido com ele dessa forma. O YouTuber fala que está tudo bem e pergunta o que ela faz da vida.
Ela fala que é modelo e está tentando uma carreira profissional. O YouTube vai direto ao assunto e pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, que está solteira, e ele pergunta se ela tem certeza e ela confirma que sim. Na sequência, ela fala que gostou muito do carro dele e o YouTuber a convida para entrar na máquina para ver o carro por dentro. Na sequência, ela fala que bateu na lata na mão dele e pede desculpas por isso. Ele pergunta por que ela fez isso e ela fala que está andando muito nervosa ultimamente com seus problemas pessoais, mas que ela não é assim. Então, Nate fala que no começo ela foi muito rude com ele e o tratou muito mal. Ela fala que entende que ele ainda esteja com raiva, mas pede novamente desculpas por ter agido assim e fala que gostou dele de verdade. Nate a questiona, dizendo que ela falou que ele era baixo e não fazia o tipo dela. Ela o responde dizendo que ele não é baixo e que ele faz sim o tipo dela e tudo que ela disse era mentira porque ela não queria conversar com ele. O YouTuber fala que antes ele queria falar com ela porque achou ela linda demais e queria sair com ela, mas depois de conhecê-la melhor, ele fala que sente que está perdendo o seu tempo com ela e que ela não é aquilo que ele imaginou. Ele fala que ela está demonstrando ser uma mulher interesseira. Além disso, ele fala que ela o tratou igual cachorro e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse e que ele não quer mais nada com ela. Ela fala que já que ele está dizendo isso, ela diz que só queria ficar com ele mesmo por causa do carro e que nunca ia dar bola para ele se não fosse a Lamborghini. Depois de ouvir isso, Nate fala para ela sair do carro dele agora que ele não quer mais perder seu tempo com ela. Ele a deseja um bom dia e ela sai andando como se nada tivesse acontecido. Iniciamos o vídeo com o YouTuber Kilo abordando essa mulher. Ele pergunta se está tudo bem com ela e ela responde que está ótima. Então ele fala que viu ela vindo em direção dele e apaixonou por ela logo de cara. E pergunta se ela tem um namorado. Ela fala pra ele que ela é casada e que ele não faz o tipo dela. Ele questiona e pergunta por quê. Ela responde que ele é muito alto e ela não gosta de caras assim. Ele pergunta se ele não teria uma chance com ela. Ela fala que não e fala que já está indo embora. Ele fala que tudo bem, mas que ela vai se arrepender de não ter dado uma chance pra ele. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê que ele está com uma super máquina, na mesma hora ela volta para falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e ele responde que sim. Então ela começa uma conversa descontraída, mas ele fala que não quer papo com ela e fala que ela foi muito rude com ele alguns instantes atrás. Ela pergunta se eles podem entrar e conversar dentro do carro. Ele fala que não vai entrar no carro e a questiona perguntando onde está o marido dela. Ela responde falando que na verdade ela não é casada e que só falou aquilo porque ela não queria que ele ficasse dando em cima dela. Então ele pede para ver o seu Instagram para saber se realmente é verdade. Ele fala que ela tem fotos lindas e que de fato ela não é casada e pergunta o que ela faz da vida. Ela fala que mexe com o cabelo e que tem seu próprio negócio. Ela fala que ela pode dar um tapa no visual dele. Ele responde que adoraria e fala que ele é um YouTuber e faz experimentos sociais. Ela pergunta que tipo de experimento que ele faz e ele fala que faz vídeos de seus carros de luxo e que ele tem mais de 6 carros além do Corvette azul. A mulher fica muito impressionada e encantada com o que ele disse.
Em seguida, a mulher pede desculpas por ter sido rude com ele no começo, mas que ela acabou de terminar um relacionamento e não queria se envolver com ninguém. Mas que conversando com ele, ela viu o quanto ele é bacana e que ela julgou o livro pela capa. Ele responde que tudo bem e já está acostumado com esse tipo de coisa. Então, a mulher pergunta se ele não gostaria de saírem para eles darem uma volta e comer alguma coisa. Ele responde num tom de brincadeira e pergunta se ela está convidando ele para dar uma volta em seu próprio carro. Ela sorri e fala que sim e que vai adorar sair na máquina. Porém, o YouTube fala que quer conhecê-la melhor antes de sair com ela no carro para comer alguma coisa. E além disso, ele fala que é para ela sair com ele, ela vai ter que ser sincera e dizer a verdade porque ela mudou de ideia. Ela fala que resolveu dar uma chance para ele porque ele é um cara muito legal. O YouTuber fala que ele tem certeza que ela veio atrás dele só por interesse no carro. E que se não fosse isso, ela teria ido embora e fala que vai conversar com ela dentro do carro para saber se ainda ele quer sair com ela. E os dois entram no carro. Lá dentro do carro, não demora muito e o YouTuber fala que vai ter que dizer a verdade, que ele não consegue sair com a mulher interesseira que só pensa em bens materiais e fala para ela descer do seu carro. Ele mostra para ela uma porta e fala que de onde ela veio é para ela voltar, porque no carro dele ela não vai andar, e deseja a ela uma boa noite. Começamos o vídeo com Joel abordando essa bela moça em frente a uma loja. Ele pergunta se ela não gostaria de tomar uma bebida com ele e a convida para sair. Porém, ela fala que está com pressa e tem que entrar na loja. Ele havia dito que ia esperar ela sair. Assim que a garota sai, ele fala que o sorriso dela é lindo e elogia muito a garota. Muito simpática, ela agradece o elogio e começa a conversar com ele. Em seguida, o YouTube fala que não ouviu a resposta dela quando a convidou para sair para beber. Então, ela responde que não pode porque tem um namorado e ele é muito ciumento. Joel fala para ela ficar calma porque ele só quer fazer a amizade e ele é um cara legal. Papo vai, papo vem. Joel pergunta qual o signo dela e ela fala que é de Câncer. Joel fala que é de Leão e o YouTuber fala que os signos deles combinam. Além disso, ele fala que achou ela fofa demais e pede para ela deixar ele pegar o seu telefone. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o seu Instagram para seguir ela lá. O YouTube concorda e pergunta se ela vai respondê-lo quando ele enviar mensagem para ela. Ela torna a falar que tem namorado e que não pode ficar de papinho com ele. Em seguida, Joel mostra para ela os lugares que ele pode levar ela para sair para beber e pergunta se ela não vai querer vir com ele. Depois dela falar que não, então ele se despede e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que ela morde a isca e a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta e vai perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que esse é apenas um dos seus vários carros e que ele tem uma Lamborghini na cor preta e que ela precisa conhecer. A garota fica toda empolgada e já nem parece mais ter um namorado. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela. Joel a convida para ir na sua casa e passar a tarde com ele e que ele vai mostrar sua Lamborghini preta para ela. A mulher concorda com Joel mesmo tendo um namorado. Em seguida, Joel começa a questionar porque ela não quis passar o seu número antes e fala que ela só passou o contato depois que viu seu Corvette. Ela fala que não tem nada a ver com isso e que ela nem gosta muito de carro.
Joel fala que ela disse que tinha um namorado e que era leal a ele. E a questiona, dizendo que o namorado dela não irá aceitar ela ir na casa dele. Ela fala que não tem problema, que ele não ia falar nada porque o relacionamento deles é aberto. Então, nessa hora, Joel abre o jogo e fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro, ou seja, uma mulher interesseira. Ele fala para ela ir embora porque ela tem um namorado e mostra para ela a câmera e fala que ele está gravando um vídeo para o seu canal do YouTube. E fala que tem que ir embora para caçar mais mulheres interesseiras. A mulher vai embora meio sem graça e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e pergunta se pode se sentar com ela. Já ela fala para ele que ela tá bem e quer ficar sozinha, mas o Joel pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim e que está comprometida. Mas o Joel pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Ela fala que não está interessada e que não vai passar o número para ele. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que foi um prazer conhecê-la. Ele então se despede e vai na direção da McLaren. E nem precisa dizer que nessa hora que a mágica acontece. A mulher que havia rejeitado na mesma hora vai atrás dele demonstrando interesse e pergunta se o carro é dele. O Joel confirma que o carro é dele. Ela fala que ele fica muito bem na McLaren e pergunta se pode dar uma voltinha com ele na McLaren, mas ele questiona sobre o namorado dela. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo e que vai ser um segredinho deles. Ele então concorda e chama ela na frente do carro para tirar algumas fotos. O Joel então pergunta se ela está interessada no carro ou nele. E ela responde que está interessada nele e que gostou do carro, e em seguida os dois entram no carro. Em seguida, depois de Joel mostrar para ela a McLaren por dentro, eles descem e ele pega o número dela. O Joel então pergunta se ele quiser levar ela a sério, se ela ia terminar com seu namorado. E ela fala que sim, sem pensar duas vezes. Nessa hora, o Joel entra no carro e fala que na verdade ele não quer que ela termine com seu namorado, porque ele não quer mais nada com ela, porque ela está sendo uma garimpeira de ouro e demonstrou ser uma interesseira. Ela então fala que eles estavam bem e o Joel estava querendo sair com ela, mas o Joel responde que ele não sai com garimpeira de ouro. Ela dá a volta no carro e tenta convencê-lo a mudar de ideia e deixar ela entrar no carro. E tenta de todas as formas, insistindo para ele deixar ela ir com ele. Mas o Joel fala que ela queria terminar com seu namorado por um cara que ela nunca viu. E que ela caiu na pegadinha da interesseira e ele a deseja uma boa tarde e sai acelerando a sua McLaren. E a interesseira acabou se dando mal. Iniciamos o vídeo com London abordando essa morena. Ele pergunta onde ela vai, fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então elogia ela e diz que ela tá muito linda. A garota agradece pelo elogio. London então fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer amizade, porque ele não conhece nada aqui. Ele pergunta novamente onde ela está indo, e ela responde que estava indo encontrar com uma amiga.
Em seguida, o London pergunta se ela não gostaria de sair com ele para dar uma volta em seu carro, mas ela responde que é melhor não e também que ele não faz o tipo dela. O London aceita o fora da garota e parte para o plano B. Ele então aciona o alarme do carro e quando a mulher vê a máquina dele, ela vai atrás batendo no vidro do carro. Ele então pergunta o que ela quer. E depois dela perguntar se o carro é dele, o London fala que esse é o seu carro e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se ele não quer pegar o número dela. Mas ele questiona, dizendo que ela disse que ele não fazia o tipo dela. Ela fala que estava sendo rude e pede desculpas para ele. Depois do London dizer que está tudo bem, ele pergunta se ela tem namorado. Já ela fala para ele que está solteira e que não tem namorado. E depois dele falar que está indo encontrar comida, ela pede para conversar com ele dentro do carro. O London então fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro com ele. Ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com ele. London então pergunta o que está acontecendo e depois dela falar que não sabe, ela fala que ele tentou falar com ela e agora ela está aqui tentando falar com ele. Mas ele diz que ela tinha dito que ele não faz o tipo dela. E depois dela perguntar por que ele está sendo ruim com ela, o London fala que é porque ela deixou claro que ela não queria nada com ele. Em seguida, o London pergunta qual o tipo de mulher que ela é. E ela responde que ela é uma dama e é muito difícil. London então fala que ela é uma garimpeira de ouro e está demonstrando ser uma interesseira. Ela fala que esse não é o termo que ela deseja usar. Ele fala que sim, porque ela mudou de ideia só porque viu o carro. Ele pede para ela descer porque não quer mais nada com ela. Ela desce revoltada, falando que o carro não deve ser dele, mas no fim acaba se dando. O vídeo começa com o youtuber London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira na rua, pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama London. Sendo assim, ele pergunta onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo almoçar no restaurante ali perto. London então fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para comer. A garota então pergunta se ele tem dinheiro para almoçar no restaurante. Ele fala que tem sim e pergunta se ele não aparenta ter dinheiro. Ela fala que do jeito que ele está vestido, parece que ele não tem dinheiro. Em seguida, London tenta pegar o número dela, mas ela fala que não vai rolar. Então ele não insiste e caminha até o seu Corvette C8. E como num passe de mágica, a garota muda de ideia e mostra interesse pelo cara agora que ele está de nave. Em seguida, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que sim, que é um de seus carros. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela agora. E dessa vez, ela passa o número para ele sem pensar duas vezes. E já nem parece a mesma mulher de antes. Então, ela fala que se ele quiser, eles podem almoçar junto para conversarem e trocarem uma ideia juntos. London então aceita o convite dela e fala que quer almoçar no melhor restaurante e pede ela para levar ele no melhor. Ela fala que vai levar sim. Então ele chama ela para entrar no Corvette com ele e pede para ela dar a volta para entrar no carro.
Dentro do carro, o London muda os planos e fala que tem uma cobertura aqui próximo e pergunta se ela não quer ir para lá para conhecer sua casa. A garota topa e aceita ir com ele. Então, London dirige o Corvette e leva ela para sua casa. Eles chegam na casa de London e ele fala para ela ficar à vontade. E os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Ela fala que gostou da casa dele e que é muito top. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse vídeo, o Charlie tenta abordar essa garota em frente ao Corvette e fala que ela tá linda demais, mas a garota pergunta por que ele tá tentando falar com ela. Ele fala que só queria dizer um oi pra ela. Ela fala pra ele que já tá indo embora, mas na hora que o YouTube abre a porta do Corvette, ela muda de ideia na mesma hora e vem falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. O youtuber fala que sim, que esse é o seu Corvette e se apresenta para ela. Ela então fala que não sabia que o carro era dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele porque ela estava com pressa. Então, o youtuber pergunta de onde ela é. E ela responde que ela mora na cidade, mas ela é de Cuba. O YouTube então fala que Cuba tem as garotas mais lindas que ele já viu. A garota agradece o elogio. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando uma companhia para tomar uma bebida com ele. A garota já se oferece para ele pegar o número dela e fala que tem tempo para eles saírem juntos. Charlie então pergunta se ela tem namorado porque ele não quer arrumar problemas. Ela fala que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma moça linda igual ela está solteira. E ela fala que ainda não arrumou a pessoa certa. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e por isso queria falar com ela para conhecê-la melhor. E fala que ela parece ser uma modelo. Em seguida, ele pede para tirar algumas fotos com ela. Charlie então tira as fotos para ela e fala que estão ficando perfeitas. Charlie então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora. Ela responde que não, que ela não tem compromisso. Ele então convida ela para saírem para beberem. E ela topa e aceita o convite. Ele pergunta se ela está solteira mesmo e ela confirma novamente que sim. Nessa hora ele fala que está pensando se realmente vai sair com ela. E a garota pergunta por quê. Ele responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia porque viu seu carro. Então ele diz que acha que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela não deveria interessar por uma pessoa só por causa de bens materiais. A garota fala que não é assim. Ele fala que é sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela pode ir embora, que ele não quer mais nada com ela. Ela vai embora xingando o youtuber, mas acaba se dando. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado.
Ele pergunta se ela não tem mesmo um namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos. Já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade.
Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Joel vestido de operário de construção em uma bicicleta e decide abordar essa bela jovem. Ele inicia uma conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo ótimo. Então Joel fala que viu ela de longe e teve que vir falar com ela porque ela é linda demais. Ela agradece o elogio e Joel pergunta para ela se ela tem um namorado.
Ela fala que não. Então Joel pergunta se ela pode passar o seu telefone e seu Instagram, e a garota fala que sim. Enquanto ela salva seu número, Joel pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não achou ainda a pessoa certa. Joel começa a ver o Instagram dela e fala que ela é uma modelo. Ela fala que já é modelo faz um bom tempo. Em seguida, Joel pergunta se ela já teve algum namorado e ela fala que sim, que já teve namoros que não deram muito certo. Em seguida, Joel pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Então ele fala que eles poderiam dar uma volta na bike dele que ela vai gostar. A mulher fala que a bike dele deve ser muito rápida e Joel elogia o senso de humor da garota. A seguir, Joel fala que ele está gravando um vídeo porque ele tem um canal no YouTube e é famoso e tem vários seguidores. Ele explica que estava tentando achar uma Gold Digger e que ele não achou nenhuma e que ela é muito simpática e legal. E fala que tem uma Lamborghini e vai mostrar o carro para ela. Joel mostra para ela a Lamborghini e fala que está meio empoeirada e está precisando de dar uma boa lavagem. Além disso, ele fala que foi falar com ela esperando que ela não desse bola para ele, e então ele iria até a sua Lamborghini e iria fazer ela vir atrás dele, como sempre acontece com as Gold Digger. Mas ela conversou muito com ele e foi muito legal. Então Joel mostra para ela a câmera e fala que vai divulgar o seu Instagram e pede seus seguidores para seguir ela no Instagram. Joel fala que viu o Insta dela e que só tinha 2.000 seguidores. E fala pra galera ir lá seguir ela para ela chegar nos 100.000 seguidores. E fala também que ela foi muito legal com ele e pergunta por que ela deu tanta bola para ele. Ela fala que viu que ele estava trabalhando e parecia ser um cara legal e gostou da sua abordagem. O vídeo começa com Kylie, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda." Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kylie caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kylie responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kylie então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kylie fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele. E pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele. E o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren.
Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem ia voltar para falar com ele e que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nate abordando essa morena em frente à sua McLaren. Ele elogia a beleza da garota e fala que ela chamou muito a sua atenção. E fala que ela foi a mulher mais linda que ele viu hoje. A garota agradece o elogio dele e fala que ele está exagerando. O Nate pergunta para onde ela estava indo. A mulher responde para ele que estava indo fazer compras. Em seguida, ele se apresenta para ela, fala seu nome e a mesma fala que se chama Natasha. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para ele entrar em contato com ela depois. Mas a mulher responde que não, porque ela tem namorado e é fiel ao seu companheiro. Nate então pergunta se ela está mesmo namorando ou se isso é uma desculpa. E ela fala que não, que ela está mesmo comprometida. O Nate então fala que é uma pena porque ele poderia fazer ela se divertir muito saindo com ele. Então ele se despede e vai na direção do seu glorioso McLaren. E como num passe de mágica, a mulher que o rejeitava volta no mesmo instante, demonstrando interesse por ele agora. Ela pergunta se esse carro é dele e fica admirado com o carro. Ele confirma que sim, e ela pede para tirar algumas fotos com sua McLaren. Nate começa a tirar as fotos para ela e ela fala que nunca andou em um carro de luxo igual a esse. O YouTube então fala que tudo tem a primeira vez. Ela então fala que gostaria muito de andar no carro dele, mas Nate questiona sobre ela ter dito que é comprometida e tem namorado. Ela fala que o namorado dela não vai ficar sabendo de nada porque ela não vai contar pra ele. E não tem nada demais eles se conhecerem e dar uma volta juntos. O YouTube então chama ela para entrar na McLaren dele. E ela não perde nem um segundo e entra na máquina do Nate. Dentro do carro, o Nate fala que até queria sair com ela e fazer alguma coisa legal, mas ele não quer atrapalhar o namoro dela. A garota fala que o relacionamento dela é aberto e que não tem nenhum problema, mas o Nate fala que não acha isso certo em sair com ela tendo namorado. Ela fala pra ele que pode terminar com seu namorado a qualquer momento e isso não seria um problema. E que ela tem que pensar melhor nos seus conceitos, porque dinheiro não é tudo. Ela fala que ele está muito enganado. O Nate fala que ela não queria nada com ele e foi só ver a sua McLaren que ela veio correndo atrás dele e estava querendo até terminar com seu namorado. Ele fala que não sai com garimpeira de ouro e manda ela descer do seu carro. Ela desce do carro chamando ele de idiota, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. E acabou se dando muito mal.